Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe quando juntos mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos examinar hoje a respeito da morte e ressurreição de Jesus e os acontecimentos, alguns acontecimentos daqueles momentos finais da vida do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Vamos ler do versículo 35 em diante. A palavra de Deus nos diz: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Veja a zombaria que o povo fazia com o Senhor Jesus Cristo, ele pregado na cruz, sofrendo, tendo sido açoitado, tendo sido colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinho, que judiou muito do Senhor Jesus. Todos os soldados, os príncipes dos sacerdotes, e todos injuriavam e açoitavam ao Senhor Jesus Cristo. Foi colocado na cruz para morrer ali. Ainda assim, o povo que estava ali rodeando, um coração empedernido, sem Deus na vida, se dizendo ainda servos de Deus, porque achavam que estavam seguindo e obedecendo a Deus, achavam que estavam fazendo uma grande coisa, ainda zombavam. Salvou a tanta gente, disse tantas coisas, fez tantos sinais, agora desce da cruz aí. Se é o escolhido de Deus, salve-se a si mesmo. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Se você for rei mesmo, sai daí, da cruz. Mas era necessário que o Senhor fosse sacrificado. É o Cordeiro de Deus. Através do seu sacrifício, nós somos curados, salvos, nossos pecados são perdoados. Ele disse a Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas, para essa hora eu vim ao mundo, ele disse. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Aqui foi uma primeira pregação do Evangelho de uma forma mundial, porque essas três línguas aqui, grego, romano e hebraico, eram as línguas dominantes no mundo conhecido, no mundo civilizado praticamente. Em letras gregas, que o grego era o idioma culto da época. O grego era o idioma que as elites e os comerciantes e todo mundo usava, como hoje é o inglês. Naquela época era o grego. Romano era a língua dos dominadores, que Roma dominava. O Império Romano era extenso, dominava quase toda a civilização, praticamente. E em hebraico, que era a língua da terra, onde o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Então foi uma primeira mensagem ao mundo, a todo mundo, em grego, romano e hebraico: Este é o Rei dos Judeus. E quando nós vemos isso, nós entendemos que o mundo inteiro está sendo evangelizado. Desde aquele momento, Pilatos foi o primeiro anunciador desta mensagem. Aquele homem que entregou Jesus para a morte, ele escreveu isso, e os sacerdotes até foram conversar com ele: não diga que ele é o rei dos judeus, mas escreva que ele disse que era o rei dos judeus. Mas Pilatos tinha sido usado por Deus para fazer aquilo lá. E ele disse: o que eu escrevi, escrevi. Acabou, não vou voltar atrás. O que eu escrevi, escrevi. Ele era um governador, ele tinha poder, tinha autoridade, e ninguém podia contender com ele. Hoje, muitas pessoas estão anunciando também o Evangelho, como Pilatos fez aqui, no dia da crucificação de Jesus. Ele colocou lá o título: Este aqui é o Rei dos Judeus, este é o Rei. Não só dos judeus, é meu Rei também, é teu Rei também. Nós temos que obedecer este Rei aqui. Pilatos escreveu isso, e quanta gente está anunciando este Rei, mas não crê no Rei, como Pilatos também não acreditou no Rei Jesus. Este é o Rei Jesus, o Rei dos judeus, o Rei do mundo, o Rei de tudo, o Rei da salvação. Mas ele mesmo não acreditava, ele tinha medo, tinha temor. A mulher dele veio conversar com ele: não entre na questão deste justo. Eu sofri muito num sonho por causa dele hoje, essa noite.
E Pilatos ficou temeroso. E o Senhor Jesus ainda disse para Pilatos: o maior pecado, você não tinha nenhum poder sobre mim, se do alto não te fosse dado. Pilatos ficou mais com medo ainda. E queria soltar Jesus. Mas ficou temeroso em desagradar aos religiosos, as pessoas que diziam que tinham Jesus nas suas vidas, que tinham Deus nas suas vidas. Mas ele ficou temeroso por causa da política, por causa do poder político, por causa de César. Ele foi ameaçado: se você soltar esse, você é inimigo do rei, do imperador, de César. Aí ele ficou: essas pessoas vão me prejudicar perante o imperador, perante César, e eu não posso perder minha posição aqui. Então, muita gente é assim hoje, anuncia o evangelho, mas não quer perder sua posição, não quer perder a posição financeira. Ajude. E quem ajuda com um coração sincero, simples, humilde. Quantas pessoas tenho visto fazer isso? E não se sabe para onde vai isso, ninguém presta conta, ninguém só se vê construção de templos, mas tem muita gente lá passando fome, necessidade, perdendo emprego, com conta atrasada, viúva precisando de auxílio, órfão precisando de socorro. E ninguém mostra isso, só mostra templo, carro zero, aviões e tudo mais, fazendas e tantas outras coisas, que nós não vemos a palavra de Deus sendo cumprida. As pessoas estão como Pilatos, têm medo de Deus, têm receio de fazer alguma coisa contra Deus. Falam de Deus, este Jesus, o Rei dos Reis, como Pilatos fez. Mas também como Pilatos fez, essas pessoas não querem abrir mão da sua aparência, da sua vida material, dos prazeres terrenos, buscam cada vez mais e vão enganando as outras pessoas, achando que mesmo assim estão fazendo um serviço a Deus, porque estão anunciando o evangelho. Mas saiba você, querido pastor, bispo, apóstolo, não sei mais que título as pessoas podem se achar aí, mensageiro, seja lá o que for. Pilatos foi o primeiro que anunciou o evangelho, o primeiro ímpio que anunciou o evangelho, a primeira pessoa que não acreditava em Deus e que anunciou o evangelho foi Pilatos, que mandou crucificar Jesus, como muita gente faz hoje. Vende um Jesus morto, vende um Jesus que está sujeito à vontade deles. E acham que as pessoas acham que Jesus vai operar, porque o fulano disse, o Beltrano falou. Não, Deus não se submete a isso não. Você está sendo enganado, você está sendo enganada, cuidado. Teve muita gente lá para ver Jesus ser crucificado, as mulheres batiam no peito, né? O Senhor Jesus falou: não chorem por mim não, chorem por vocês mesmos. Nós não vamos chorar por Jesus, ele já ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele sofreu muito, nós nos quebrantamos quando lemos e meditamos no sofrimento e na dor do Senhor, não tem dúvida. Mas ele venceu, ele não ficou morto lá, todo arrebentado e açoitado e cuspido e com todas aquelas marcas e tudo mais. Ele ressuscitou, as marcas nas mãos e nos pés e do lado permaneceram, nós vamos ver, isso é promessa de Deus. Mas ele está vivo e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Essa é a vitória. Esse é o Jesus que nós cremos, que vence a morte, que vence as tribulações, que vence tudo. Levantaram calúnias contra ele, foi perseguido, foi crucificado através de mentira, por inveja. Mas ele venceu a tudo e a todos. E diz assim: eu estou com você e você também será vencedor se permanecer na minha palavra, não no evangelho anunciado por quem não crê, mas um evangelho anunciado pelos meus servos, por aqueles que verdadeiramente vivem o evangelho que anunciam. Porque tem muita gente anunciando, mas não está vivendo. Anuncia, falam coisas maravilhosas, mas não vivem essas coisas maravilhosas, porque a palavra de Deus é maravilhosa. A pessoa lê aqui, é uma maravilha, mas não está vivendo, não adianta nada. E muitas pessoas estão seguindo essas pessoas que não têm a direção de Deus, não têm a explicação do evangelho, porque na verdade ninguém entende a palavra de Deus. O Senhor Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele disse para os discípulos: agora o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá ele será negado, açoitado, cuspido, e vão fazer de tudo o que eles quiserem, e vão crucificar e vai morrer. Mas os apóstolos não entendiam, diz a palavra.
Os apóstolos não entendiam o que Jesus falava para eles, porque eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Veja aí, em Lucas 18, versículos 31 ao 34. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia, porque não tinha o Espírito Santo. Então, quando a pessoa lê isso aqui sem o Espírito Santo, sem a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, a pessoa não entende. Vai entender o que está escrito materialmente. Jesus morreu, foi crucificado, Pilatos escreveu isso aí, mas não entende. Aqui nós, na continuidade, nós vemos aqui que ele estava lá na cruz e tinha 2 malfeitores. E um dos malfeitores, no versículo 39 em diante, diz: um dos malfeitores, perdão, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse aqui já não queria, se você é o Cristo, já não estava duvidando só de Cristo. Falou: salva você e salva a gente também. Ele não estava arrependido dos pecados. Ele dizia assim: salva você, você se salve. Se você mesmo é o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, você se salve e salva nós também aqui, que estamos aí, né, presos aqui para morrer. Isso é o que muita gente também quer fazer. Naquele dia, aquele homem, ele morreu junto com Cristo também, esse malfeitor aqui. Só que depois Jesus ressuscitou e ele continuou nos pecados dele. Hoje, os mensageiros que não têm Deus, como esse malfeitor aqui não tinha Deus e duvidava de Deus, ele dizia assim: se você é o Cristo, você se salve a si mesmo. Hoje, esses pregadores, eles viram que Jesus se salvou. E ele está falando assim: agora você se salvou, salva eu também. E muita gente pensa assim: o Senhor se salvou, Senhor, agora o Senhor me salva, mas não se arrepende dos pecados. Não se arrepende. Mas tem um outro aqui, que respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só que arrependimento, no último instante da vida. O Senhor se lembre de mim, porque sabia que ele iria para o reino celestial. Havia acreditado na mensagem de Deus, como nós pecadores, merecedores daquele sofrimento, daquela tribulação toda, e merecedores da morte. Mas o Senhor pagou o preço por nós, e esse homem reconheceu, no último instante ele reconheceu: quando o Senhor estiver no seu reino, o Senhor lembra de mim. E nós também fazemos isso. Cristo está no reino celestial e reina. E quando nós entendemos a salvação que Ele preparou para nós, nós dizemos: Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Arrependimento é uma coisa assim, não é somente tristeza ou angústia porque eu reconheci que eu pequei, mas arrependimento é assim: eu não vou mais fazer isso, eu reconheço o meu erro e não vou voltar a praticar mais esse erro. Isso é o arrependimento. Como esse homem aqui, ele sabia que ele não ia ter mais tempo de fazer mais nada na vida, ia morrer ali, mas naquele último momento ele se arrependeu. Se o Senhor se lembra de mim quando estiver no seu reino. O Senhor Jesus disse uma coisa para ele que até hoje é discutida, combatida, é contraditada. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí tem gente que fala assim, aqui está bem claro: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, mas lá na língua grega ou na língua que foi escrito o Evangelho, que aqui é grego, não estamos lendo em português, mas as cópias são em grego, não tinha vírgula, então na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então não foi isso que o Senhor Jesus disse, não: hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque aqui as pessoas dizem: mas Jesus não foi para o paraíso, Jesus foi sepultado e foi pregar aos mortos, aos espíritos em prisão, ele não foi para o paraíso. Só que quem está falando aqui, tudo que o Senhor Jesus fez na vida dele,
Ele diz, não sou eu que faço essas obras, é o Pai que está em mim que faz essas obras. Não sou eu que falo essas coisas para você, mas assim como ouço, assim falo. O que o Pai me manda falar, o que o Pai me manda fazer, eu faço tudo o que agrada ao Pai. Ele dizia isso sempre. E aqui quem disse não foi o homem. Eu, Cristo, homem, você vai estar comigo hoje. Ele não disse isso. Ele disse assim, hoje estarás comigo no paraíso. Quem falou isso aqui para aquele homem? Não foi o homem, foi o Espírito de Deus que estava naquele homem. Porque até aquele momento ele não havia ainda recebido todos os pecados da humanidade, o Espírito de Deus ainda estava nele. O Espírito de Deus só saiu dele quando ele recebeu os pecados da humanidade e disse, Pai, por que me desamparaste? Então não deixa o diabo tirar a tua esperança de salvação, não. O Senhor Jesus prometeu, quem crê em mim nunca morrerá, nunca morrerá. Então nós precisamos ter essa crença, essa fé, essa convicção. Não deixa o diabo tirar a tua esperança, não. Esperança é salvação, esperança é tudo que nós temos. Que Deus abençoe você, o Espírito Santo fale mais alto na tua vida e que possamos a cada dia confiar e crer mais no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Deus abençoe a todos, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém.